Gênesis capítulo 22. Enquanto os amados procuram o texto, quero externar a Deus a gratidão e a alegria de poder retornarmos à sua casa, ainda que apenas com os 30%, mas é muito bom estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor, enfrentando sim um tempo difícil, mas o nosso Deus está conosco, está ao nosso lado todos os dias, conforme Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, em dias de sol, em dias escuros, nosso Deus sempre estará conosco. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor, que mais uma vez nos cede a oportunidade de fazermos aqui a exposição da palavra. Pastor Marcos Moraes, que está conosco, Deus seja louvado também pela vida do servo de Deus e de todos os irmãos. Gênesis capítulo 22, nós iremos ler do versículo 1 até o 19, e após a leitura, os irmãos, por favor, permaneçam com a Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar toda a exposição desses 19 versículos, no tempo que nos cabe para falarmos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 22. Todos encontraram? E aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres. Versículo 13. E viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Beceba, e Abraão habitou em Beceba. Meus amados, nesta manhã eu quero refletir com os irmãos sobre o drama do Moriá. Esse texto que nós ora acabamos de ler, na Bíblia hebraica, ele faz parte da primeira parte dela, que é a Torá. E a Torá nós sabemos que tem 5 rolos, que vai de Gênesis a Deuteronômio. E os judeus costumam chamar a Torá dos 5/5 da lei. Por volta do ano 200 a.C., quando a humanidade recebeu a Septuaginta, esses 5 primeiros livros passaram a serem chamados de Pentateuco, Penta 5, conjunto de 5 livros. E todos nós aqui sabemos, segundo os estudiosos, os eruditos, que a Torá foi escrita por Moshe, como chamam os judeus, ou Moisés. E há um costume entre os rabinos judeus de dar o nome aos livros de acordo com o primeiro vocábulo, a primeira palavra que aparece no rolo. E como Breshit, na verdade, era assim pronunciado, Breshit, porque as vogais só passaram a existir no idioma hebraico a partir do século VI, com os judeus massoréticos. Mas aqui Moisés escreve o Breshit ou Bereshit, e na Torá este livro tem uma importância grande, porque narra a história da fundamentação, do início da nação hebraica. E Moisés deixou a Torá para os judeus estudarem, e nós vamos fazer algumas referências para que a gente compreenda esse texto, de algumas coisas consideradas pelos judeus, para que a gente possa compreender a exposição da palavra. A Torá está dividida em porções, que os judeus chamam de paraxá, e esse texto que nós lemos está na paraxá que começa no capítulo 12 e termina no capítulo 25, chamada de Lech Lechá, que significa vai para ti mesmo, ou vai para um eu mais elevado, que é quando Deus diz ao Avraham ou ao Abraão, em Gênesis capítulo 12, sai-te. Esse sai-te é o Lech Lechá, vai para um eu mais elevado, que você não consegue atingir sozinho. Você só vai conseguir atingir esse eu mais elevado se eu estiver com você. E uma das histórias mais dramáticas da vida de Avraham, sem dúvida, foi esse texto que nós acabamos de ler. Os judeus chamam esse texto de paraxá de Akedat Yitzhak, ou a paraxá da amarração de Isaac. Esse texto impressiona os rabinos e impressiona todos nós, porque para o judaísmo esse texto tem uma importância singular e peculiar. Tanto é que nas duas das grandes festas de Israel, que é Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é o dia da expiação, esse texto é lido, esse texto é lembrado. E os judeus chegam até a dizer que o próprio shofar
é uma lembrança para sempre do ato de Abraão levantar tão cedo para ir cumprir, para ir viver esse drama, essa história que é a maior história da vida do Abraão. O que impressiona nesse texto é que ele não titubeia, é que ele não tem dúvidas, ele simplesmente cumpre. Observem comigo o que diz o versículo número 3, volte para a sua Bíblia, veja o 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. O que impressiona os rabinos, os estudiosos da Torá, foi a prontidão de Abraão, que ele não esperou amanhecer o dia. Deus falou com ele, e ainda escuro, ele tomou a decisão de viver esse drama e de entregar o que Deus lhe pediu. Foi a disposição de Abraão que chama a atenção dos estudiosos. É normal, queridos, que tanto como Abraão e nós, Abraão viveu esse drama, e todos nós vivemos dramas em nossa vida. E o que é um drama? O drama é uma expressão usada para designar uma situação comovente que envolve sofrimento ou aflição. É uma série de episódios complicados que nós temos que enfrentar na vida. E de fato há um grande drama nesse texto, porque Deus não está pedindo casa, Deus não está pedindo fazenda, Deus está pedindo o filho especial, querido do Abraão, e ele não nega, ele toma atitude e vai. O local escolhido por Deus para que Abraão vivesse esse drama é chamado em hebraico de Moriá ou Moriá. Moriá significa ordenado, Moriá significa considerado por Deus. Era um local tido como sagrado, era um local isolado, era um local desértico, portanto, um lugar apropriado para Deus trabalhar com Abraão e para Abraão conhecer melhor o seu Deus. Foi exatamente nesse local isolado, nesse local desértico, que era um local santo, que Deus escolheu para que o Abraão vivesse o seu drama. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos vivenciar experiências extraordinárias com Deus. É interessante que um certo pensador disse o seguinte, que Deus nos prova para tirar o melhor de nós. O diabo nos tenta para tirar o pior de nós. Quando Deus nos leva para o Moriá, é porque, sem dúvida, há algumas áreas da nossa vida que Deus quer moldar, há algumas áreas do nosso caráter que Deus quer trabalhar. Quando Deus nos leva para o Moriá, é porque Ele nos quer ensinar algumas lições. Acompanhe comigo o texto e vejamos algumas lições do Moriá, algumas lições desse drama do Moriá. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu que depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Número 1, o Moriá é o lugar que Deus nos põe à prova. O Moriá é o lugar que Deus nos prova. É interessante que a palavra hebraica para tentar e provar é a mesma coisa. Esse verbo significa literalmente testar, tentar, pôr à prova. Esta palavra aparece 40 vezes no Antigo Testamento e frequentemente Deus se revela testando a fé e a fidelidade dos seres humanos. E nós devemos fazer algumas perguntas nessa primeira lição. Por que Deus nos põe à prova? Por que é que Deus nos prova? Geralmente nós perguntamos assim, por quê? E Deus queria que nós perguntássemos diferente, para quê? Porque Paulo disse em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
por que é que Deus nos prova? Por que Deus nos põe à prova? Eu vou responder com as Escrituras. Se nós somos a Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 2, Deus diz que levou Israel para o deserto. Número 1, para humilhar. Há um propósito de Deus em nos provar, para que o nosso ego, para que as nossas expectativas, as nossas forças, os nossos recursos não se tornem os nossos deuses. Deus não quer que você se fie no seu próprio braço. E quando Deus nos põe à prova, por que Ele nos leva para o deserto? Porque deserto não tem recurso. Não tem como você ir no Bradesco, não tem como você ir no Itaú no deserto, não tem como você nem mesmo usar o telefone no deserto. Você está isolado, você está sozinho. Deus tira você, te leva no anonimato para te provar, e Deus nos humilha, e Deus bate em nosso ego até que a gente fica derrotado, até que a gente se renda e entenda: só Tu és o Senhor da minha vida, da minha história. Aleluia. Por que é que Deus nos prova? Porque Deus nos prova. Número 2, Deus nos prova para nos testar. Deus sabe das intenções do nosso coração. Deus sabe o que pensamos, Deus sabe o que ansiamos, Deus sabe o que desejamos, mas às vezes Ele nos põe à prova, Ele prova a nossa fé. Pedro disse: para que a prova da vossa fé. Às vezes nós somos levados para uma fornalha de dor, para uma fornalha de aflição. A nossa fé é provada, mas quando saímos da fornalha, quando saímos da aflição, saímos com a fé mais fortalecida, com a fé mais inteirada e com a fé mais ainda no Deus Todo-Poderoso, porque entendemos que Deus está fortalecendo a nossa fé. Por que é que Deus nos prova? Deus nos prova para saber o que está no nosso coração. Ele disse para Israel: eu quero saber o que está no coração de vocês. Há um adágio popular que diz: quem vê cara não vê coração. A minha avó sempre me diz que coração é uma terra que ninguém passeia, mas Deus prova para saber o que está no nosso coração. E quando Ele nos leva para o deserto, aí Ele vai saber se nós o servimos pelo que Ele pode dar, ou se nós o servimos pelo que Ele é. Se nós o servimos porque temos recurso, ou se nós o servimos mesmo sem recurso. Por que é que Deus nos põe à prova? Deus nos põe à prova para forjar o nosso caráter. Os cristãos mimimis, os cristãos Nutelinha, que não estão adaptados a passarem por provas, eles precisam que o seu caráter seja forjado, porque a vida cristã não é isso que está na mídia. A vida cristã não é um passeio dia de domingo pelo parque. A vida cristã não é uma viagem para a Disney. A vida cristã tem dores, tem sofrimento. E Jesus disse em João 16:33: do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um cristão que passa por provas, um cristão que é provado, o seu caráter é experimentado. E eu gosto de uma palavra de Paulo, quando Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: até que Cristo seja formado em vós. Caráter em grego é charakter, dá a ideia de um artista que está esculpindo uma obra de arte. Quando Deus nos prova, Deus está esculpindo Cristo em nós, e nós vamos ficando parecidos com Cristo, porque Ele foi experimentado em dores, Ele foi experimentado em provas, mas em tudo Ele venceu, e nós, se formos provados pela fé, também venceremos. Deus nos prova. Por que é que Deus nos prova? Nós estamos vivendo esses dias de pandemia, e Deus está provando, porque a soberania de Deus está sobre todas as coisas. O homem tem a sua parcela de culpa, mas se não fosse a permissão de Deus, nada disso estava acontecendo. Tudo está no controle de Deus, e Deus provou a ciência, e a ciência se ajoelhou.
E Deus provou os políticos e eles não sabem mais o que fazer. E Deus provou a economia e a economia também se ajoelhou. E Deus provou a humanidade e os 250 países do mundo estão de joelho, sem saber o que fazer, que decisão tomar, faça isso, faça aquilo. E o soberano está lá de cima dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou Deus que mando no céu e que mando na terra. Nós precisamos entender quando Deus nos leva para o Moriá. Por que é que Deus nos leva para o Moriá? Número 2, acompanhe comigo o versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, teu único. Porque Deus nos leva para o Moriá. No Moriá, Deus não pede o secundário. No Moriá, Deus não pede o terciário. No Moriá, Deus quer o único. Deus quer o principal. Mas peraí, Abraão tinha mais filhos? Tinha. Ismael. O Ismael já tinha nascido. Mas por que Deus não pediu Ismael? Em Gênesis capítulo 15, versículo 4, o Ismael já tinha 15 anos, nesse momento aqui do 22. E por que é que Deus não pediu Ismael? Porque o Ismael não era o filho da promessa. O Ismael foi um atalho entre o Abraão e a Sara. Não posso gerar, pega a escrava e ela vai gerar ele no meu lugar. Mas já tinha a promessa do Isaac. Mas às vezes o desespero faz a gente pegar atalho. E atalho é perigoso. Você já viu atalho com sinalização? Você já viu atalho com placa? Quem está no atalho está perdido. E alguém disse que para quem está perdido qualquer vereda é caminho. Mas o cristão não pode andar assim. O cristão não pode andar por atalhos. E Abraão pega um atalho, tem o filho, mas não era o da promessa. Deus não queria o filho do atalho. Deus queria o filho da promessa. Deus não queria de Abraão o filho que ele procurou. Deus queria o filho que ele deu. O que ele deu era mais caro, era mais precioso, era aquele que herdaria tudo. E Deus sabia o que estava pedindo e Abraão sabia o que entregar. E aí os pregadores da prosperidade gostam desse texto. Você tem que dar 1 milhão. R$1.000 é muito pouco. Dê 5 milhões. Dê 10 milhões. Não é esse Isaac que Deus está pedindo aqui. Não é isso. Isso aí para Deus é terciário, é secundário. Deus quer o melhor. Mas é o melhor de quê? É o melhor de você. Deus quer o melhor da sua performance como cristão. Deus quer o melhor de mim como cristão. Deus quer o melhor de você como cristã. Deus quer o melhor de nós. Deus quer o melhor em tudo. Ele quer o melhor culto, Ele quer a melhor adoração, Ele quer o melhor. Quando nós vamos ao Moriá, Deus não quer terciário, secundário. Deus não quer que você venha indisposto. Deus não quer que você venha sem coragem. Deus não quer que você não venha com entusiasmo, com ânimo, com garra. Deus quer você na melhor performance, com força, com fé, com garra, dizendo: eu vou te adorar, eu vou te dar o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor. Não importa o que o Senhor exigir, eu estou aqui para entregar para o Senhor, porque é o Senhor que manda e eu apenas obedeço. Não pegue atalhos para a promessa. Tenha paciência, tenha calma. Não seja um cristão desesperado. Antes da promessa se cumprir, você precisa ir para o Moriá de Deus. Você vai se encontrar. Se você nunca foi para o Moriá, Deus tem um Moriá pronto para você passar, porque tem áreas em nossa vida que Deus só trata no Moriá. Vamos prosseguir por causa do tempo. Ainda no versículo 2, nessa segunda lição, Deus diz assim: e oferece-o ali em holocausto.
Essa palavra holocausto é uma palavra grega holos e causto, significa queima por inteiro. Deus disse: eu não quero que queime pela metade, eu quero por inteiro. Romanos 12, Paulo diz o que? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Como sacrifício. Ele compara o culto do Antigo Testamento, que era sacrificial, mas ele pede que quando a gente entra em culto, que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus não nos quer pela metade. Não tem como nós estarmos aqui e a cabeça lá fora. Tem pessoas que estão com o corpo no templo, mas a mente está vagando. Tem pessoas que estão com o corpo no Evangelho, mas a cabeça está no mundo. Deus nos quer por inteiro. Ele quer nos queimar com o fogo do seu Espírito por inteiro, a ponto de todo o nosso espírito, alma e corpo serem totalmente dele, para a sua glória. Oh, aleluia! Você pode esta manhã levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Ele te quer por inteiro. Ele não te quer pela metade, Ele não quer 50%, Ele não quer 30%, Ele quer o melhor e Ele quer tudo. Ele quer tudo que você pode dar. Tudo aqui não é tua casa, não é o teu carro, não é o teu dinheiro. Ele quer o tudo da tua força, da tua vida, da tua adoração. Ele quer o teu tudo, porque o tudo teu para Deus ainda não é nada, mas Ele quer ver a tua obediência. Aleluias, glória a Deus. Lição de número 3, por que Deus nos leva para viver o drama do Moriá? Versículo 3, note comigo, ainda diz: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Interessante, queridos, a terceira lição do drama do Moriá é que no Moriá ninguém pode saber o motivo de você ir até lá. O texto aqui não diz que o Abraão contou para Sara que ele estava indo para o Moriá. E aliás, mamães, vocês que estão aqui, qual é a mãe que ficaria bem em casa sabendo que o seu filho estava sendo levado para morrer? Deus disse a ele: ó, fica quietinho, pega o jumento, pega os meninos e vai. Para não chamar atenção, ele sai no escuro, sem ninguém ver, sem ninguém notar, e ele pega o seu Isaque, sela o jumento e vai, sozinho, sem mídia. Só ele, Deus, sabia o que ele ia fazer, e nem o próprio Isaque sabia, mas ele foi. Às vezes Deus quer um particular conosco, mas nós estamos vivendo uma era de tanta exposição, de tanta mídia, porque hoje todo mundo é jornalista, todo mundo é repórter, todos em casa. Você pega o celular, grava os seus vídeos, fala, faz o que você fez, deixou de fazer, e é tanta exposição que não há mais tempo para um particular com Deus. É tanta exposição que não há mais tempo para se isolar com Deus. Note 2 expressões aqui que mostram isolamento: primeiro pela manhã, depois bem cedo, de madrugada, no escuro. Lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, quarto secreto, porta fechada, isolado, só eu e Deus, só Deus e eu, fica comigo ali sozinho. Abraão não tirou selfie, Abraão não postou a mensagem no Instagram dizendo: estou indo ali agora oferecer o meu Isaque para Deus. Abraão não colocou no Facebook, não fez uma live: olha gente, me acompanha agora que eu estou partindo para o Moriá, daqui a pouco eu estou lá.
Porque hoje em dia vai ler a Bíblia, indo ler a Bíblia. Vai orar, indo orar. Entra no quarto para orar, indo para o meu quarto agora orar. Você já ganhou o seu galardão. Deus quer isolamento. Aproveite esse tempo de isolamento social para se isolar com Deus, para se derramar na presença dEle, para se encher do seu Santo Espírito, para ser um cristão melhor, para aprender melhor de Deus e de Cristo e da sua palavra. Seja um cristão mais prático, não só ortodoxo, não só um cristão que escuta, mas um cristão que a fé é vista, é percebida, é notada nas atitudes, nas ações. Vai para o quarto, Deus está te esperando para o isolamento com Ele. Aleluias, glória a Deus, aleluias, oh aleluias, oh glória, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, aleluias. Deus quer isolamento, Deus nos quer sozinhos. Às vezes Deus quer um tempo com você, mas você anda tão acompanhado, carrega tanta coisa, que não tem tempo mais para Deus. Essa vida que nós estamos levando, essa sociedade que nós estamos inseridos, ela é consumidora em todos os aspectos, ela consome tudo, e você precisa desse tempo com Deus. Tem pessoas aqui que não sabem mais o que é isso. Tudo que vão fazer tem que se expor, tem que ser visto, tem que ser notado. E Deus se quer sozinho. Aí você vai dar uma desligada no Zap. O que custa alguém te procurar por 1, 2 dias? Você vai dar uma desligada no Face, não vai postar nenhuma foto, vai dar uma desligada do Instagram. Mas eu tenho certeza que quando você sair do isolamento com Deus, você vai voltar diferente. Vamos à quarta lição do Moriá. Versículos, acompanhem comigo, quarta lição, versículo de número 5. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quarta lição do Moriá. No Moriá você não sobe com bagagem. Você não vai subir no Moriá nem com bagagem e nem com quem Deus não mandou você levar. Olha que interessante, o jumento era para carregar o quê? A bagagem. Deus disse: Abraão, é só você e o Isaac. Deixa o jumento, deixa a bagagem e sobe o monte. Queridos, tem gente que está com a mochila tão pesada nas costas, carrega tanta bagagem na vida cristã, que não consegue mais atingir uma adoração pura diante de Deus, por causa da bagagem, por causa da mochila. Ressentimento, ódio, ira, falta de perdão, pecado de todos os tipos. Não tem como subir o Moriá de bagagem. Não tem como você subir ao monte de Deus com bagagem. Você tem que se livrar das bagagens. Você tem que deixar as bagagens. Até porque subir um monte com bagagem é mais difícil. Você precisa estar mais leve. Você precisa estar mais solto. E só o Espírito Santo pode retirar de nós essa bagagem. Só o Espírito Santo pode, mas para isso você tem que querer, você tem que deixar que Ele pegue essa mochila, jogue fora, joga fora essa mochila do ódio, da ira, do pecado, de toda a sujeira, de tudo aquilo que está te pesando. Joga isso fora. Deus quer você mais leve.
Deus quer uma igreja mais leve. Às vezes o culto é tão pesado. Sabe por quê? Porque você traz toda a mochila da sua casa. Brigou com o marido de noite e veio com essa mochila. Brigou com o filho, veio com a mochila. Tanta coisa, está carregando a mochila, carregando ódio, carregando dor, carregando mágoa, e a mochila vai pesando, pesando. Mas esta manhã o Espírito Santo está aqui para jogar essa mochila fora, para tirar esse peso, para que você possa de fato adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus é santo e exige de nós que a gente ande leve, sem bagagem, puros diante dos seus olhos. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Você não pode adorar carregado. Você não pode adorar carregado. Existem pessoas que andam tão carregadas, tão pesados, que eles não conseguem mais notar Deus, perceber Deus em nada. Mesmo cristãos, se é que podemos chamá-los de cristãos, porque o cristão precisa aprender que diante do seu Deus ele deve estar puro. Essa sociedade que nós estamos vivendo, em que esse relativismo das coisas, em que querem normatizar a fé cristã, as escrituras sagradas, querem amoldar aos padrões da sociedade, e muitos cristãos estão carregando essas ideias, tentando trazer isso, esse liberalismo, essa teologia liberal, tentando atrair isso para si, para junto de si, esse pode tudo, esse desenfreio, e isso nos leva para longe de Deus. Isso não vai te levar ao ápice. Deus quer apenas o seu Isaque. Ele deixa o jumento, deixa a bagagem e sobe o monte. Acompanhe comigo. Ainda no versículo de número 9, veja o que diz: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Edificou um altar no Moriá. Quinta lição, é o lugar de edificar o altar. A pergunta é: ali não tinha altar, ele edificou, ele fez, ele construiu um altar. Os patriarcas eram construtores de altares, até porque o culto formalizado do Antigo Testamento, no período patriarcal, ainda não havia sido institucionalizado. Então eles construíram altares para adorarem a Deus. O Abraão chega no Moriá e edifica o seu altar. E a minha pergunta é: como está o seu altar? Como está o nosso altar diante de Deus? O seu altar, pode ser que você nem tenha altar, aí você precisa construir um. Porque se você resumir a sua vida cristã a altar, apenas aqui ao templo, você não tem altar. Se você resumir sua vida cristã apenas quando você reúne-se com alguém para orar, você não tem altar. Veja que esse altar, o Abraão constrói sozinho. Ele e o Isaque faz o altar. Não é o pastor que tem que construir uma comunhão com Deus para você. Não sou eu que tenho que construir um relacionamento com Deus para você. É você que deve construir o teu altar. É você que deve fazer o seu altar. E aqui eu não estou falando você chegar em casa, pegar uns bloquinhos lá, fazer um altar e dizer Deus está aqui. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que se render em oração, em jejum, em quebrantamento,
e dizer: Senhor, eu sou o teu altar, e o meu corpo, a minha vida, em contínuo, é para a tua adoração. Mas como pode estar o nosso altar? Como é que está o nosso? Como pode estar? Em 1 Reis 18:30 diz que Elias ou Elisha, né? Ele restaurou o altar que estava quebrado. Às vezes a gente quebra o altar. A gente não consegue ser perfeito em tudo. Não tem como acertar todas. Não dá para ser bom em tudo. E às vezes a gente quebra o altar na vida cristã. Às vezes a gente está na igreja, mas é como se fosse uma visita a um shopping, é como se fosse uma ida à casa dos parentes. Vou lá rever os amigos, os irmãos que eu gosto muito, tirar uma foto com eles, bater um papo. Mas me sinto tão vazio, me sinto tão longe. Vou ler a Bíblia, me dá sono, não consigo ler. Tento assistir uma pregação, também não consigo. Escutar um louvor. Você quebra o altar. Você se sente distante. Deus está perto, mas você está cada vez mais distante dele. Esta manhã nós temos a oportunidade, queridos, de fazer como Elias. O nosso problema é que a gente quer dar o sacrifício com o altar quebrado. E eu vou falar uma coisa para vocês: tem muito culto que Deus não recebe. Tem um monte de culto que Deus não está, gente. Não está, porque o altar está quebrado, o altar está bagunçado, não foi restaurado, e Deus não quer culto assim. Elias sabia disso, não. Antes de dar a oferta, primeiro eu vou arrumar o altar. E diz o texto que ele arruma o altar, conserta. Ele faz uma oração tão pequena, mas a resposta foi imediata. Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, e o povo gritou: só o Senhor é Deus. Porque quando você arruma o altar, você traz Deus para perto de você. Quando você arruma o altar, você traz Deus para perto de pessoas que convivem com você. Quando você arruma o altar, você aproxima Deus da sua casa, da sua família e da sua vida. Conserta o altar nesta manhã. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Em Levítico 6:13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas aí eu gosto desse texto, porque as pessoas fazem uma reinterpretação desse texto e eles querem chamar de altar isso aqui. Eles olham lá, falam: aqui é o altar. E aí, geralmente, quando se cita esse texto, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, leva o texto no literal, ao pé da letra, e olham para cá e diz: o fogo tem que estar ali. Então eles querem que o fogo, se a gente não vê fogo lá, e quem diz que o texto está falando desse altar aqui? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, e não sois de vós mesmos. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês agora não precisam mais de sumo sacerdote, vocês não precisam mais de sacerdote, vocês são o sacerdócio. Ou seja, quem tem que cuidar do altar de vocês agora é vocês mesmos. É vocês que tiram cinza, é vocês que tiram sujeira do altar, vocês que varrem, vocês que limpam, e é vocês que oferecem o sacrifício. Vocês são responsáveis por manter o fogo do altar aceso. Esse negócio que eu tenho que cuidar do seu altar, o altar agora é individual, meu rei. Cada um cuida do seu. Cuida do seu, que eu cuido do meu.
Você não deve estar preocupado com o altar dos outros. Você não deve ficar preocupado. Mas o irmão fulano, a irmã ciclana, cuida do teu altar. Zela do teu altar. Mantenha o fogo aceso. Mantenha a chama acesa. Não importa diante da crise, diante da pandemia. Mantenha o teu altar fervendo na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. A sexta lição do Moriá, já estou concluindo, está no versículo de número 8. Vamos ler do 8 até o 13. E veja o que diz o texto. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O Moriá é dramático, mas é lugar da providência de Deus. Note comigo uma coisa interessante nesse texto. Observe comigo. No versículo 8, e disse a Abraão, o que Abraão disse para Isaque? Deus proverá para si o cordeiro. Digam todos: o cordeiro. Foi Abraão dizendo para Isaque: Deus proverá para si o. Agora veja o versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro. Que interessante. Veja, Abraão disse: Deus proverá um cordeiro. Mas Deus proveu um carneiro, porque esse cordeiro aqui era outro. Aleluia. O Moriá é o lugar da providência. E foi o lugar onde Deus providenciou o maior presente que o ser humano pode ganhar, a maior riqueza que nós temos, o maior bem que nós possuímos, o maior patrimônio que você tem. Foi no Moriá que Abraão viu a maior conquista que um homem pode ter. Qual é a diferença do carneiro para o cordeiro? O cordeiro é puro. Ele é cordeiro até os 14 meses. O carneiro é considerado carneiro a partir de 1 ano e meio. Carneiro é o animal que já teve contato sexual. É o reprodutor do rebanho. Cordeiro é puro. Ainda não teve contato. Quando Abraão disse a Isaque: Deus proverá para si o cordeiro, ele estava visando, contemplando o Calvário. 2 milênios depois, João Batista está batizando no deserto da Judéia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo 1 versículo 29. E Jesus vem andando e João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro que Abraão disse. Eis aí o cordeiro que Abraão falou. É esse aí que veio para tirar o pecado do mundo. E esse cordeiro, aleluia, glória a Deus, esse cordeiro nos deu a salvação da nossa alma, o resgate da nossa vida, a libertação dos nossos pecados, a justificação, a regeneração, a glorificação, a adoção, a reconciliação. O cordeiro nos deu, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia.
Qual é a tua maior riqueza? Se você ainda pensa que a tua maior riqueza é carro, que a tua maior riqueza é casa, que a tua maior riqueza é morar em um condomínio, que a tua maior riqueza é ser milionário, você está errado. Você não sabe ainda o que foi o que o Cordeiro fez por ti. A nossa maior riqueza nós já conquistamos, já tomamos posse dela, já somos possuidores dela. A nossa maior riqueza é o nome escrito no livro da vida, é morar no céu, é ser salvo em Cristo, é ter a glória de Deus em nossa vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Levante a tua mão para o alto esta manhã. Oramacandarama séria. Abre a tua boca e agradeça a Deus pela salvação da tua alma. Abra a sua boca e agradeça a Deus, porque você não está mais como perdido no mundo. Abra a tua boca e agradeça a Deus, porque você não está mais nos bares, na prostituição, nas ruas. Você é salvo, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, oh glórias, oh aleluias. Oh, aleluias. A salvação da nossa alma. Eles não querem mais pregar sobre salvação. Eles não querem mais pregar o Cordeiro de Deus. Eles não querem mais falar do Cordeiro. Parece que não dá ibope mais, gente, falar de Jesus. As pessoas se comovem mais com o filme de Mel Gibson do que com o texto bíblico. Parece que não dá mais ibope falar de salvação. E é por isso que o Evangelho em nosso país está se tornando o que está aí, visível para todos. Onde os pastores, entre aspas, pastores com aspas, continuam vendendo indulgências, continuam ludibriando, continuam com o charlatanismo, continuam com o evangelho mistificado, com essa mistura de culto afro, com essa mistura de culto pagão, com um culto dizendo que é o culto para Deus. A gente não precisa disso. A gente só precisa entender que o nosso todo é Cristo e que nós somos o tudo dele. Nós estamos aqui para dar o melhor para Ele. Nós precisamos entender que o que Cristo fez por nós supera qualquer coisa neste mundo. Nós precisamos entender que a nossa riqueza já foi conquistada. Porque enquanto você for um cristão que só vem para a igreja porque você quer uma casa nova, porque você quer um carro novo, porque você quer ficar rico, porque você quer ser famoso, porque você quer ser visto, ser notado, você é um cristão miserável, mais do que todos os homens, porque você está esperando em Cristo só para esta vida. Mas quando você adora Ele, já vislumbrando o céu, você é um cristão bem-aventurado. Veja o que Paulo diz. Paulo fala assim: porque para mim o viver é ganho, mas o morrer é lucro. Eu quero estar com Cristo. Olha as palavras de Paulo: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha as palavras de Paulo: quanto a mim, antes de morrer, eu já estou sendo oferecido como libação. Estou satisfeito, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu estou indo para a minha morada. Aleluias, glória a Deus, aleluias. No Moriá foi o lugar da maior providência de Deus. Em último lugar, para nós terminarmos, acompanhe comigo ainda o final desse texto, versículo de número 14 até o 19, e veja: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Beceba, e Abraão habitou em Beceba. Queridos, em Hebreus 6, 13 e 14, o escritor aos Hebreus diz que Deus não tinha outro por quem jurar e jurou por Ele mesmo. Ele é o maior. Ele é um Deus grande e de grandes promessas. No Moriá, a última lição, é o lugar que Deus renova as suas promessas. Porque depois de ser provado, depois de sofrermos, a nossa ideia é que Deus nos esqueceu. Depois de passar por dramas, por sofrimento, a nossa ideia é que Deus não nos vê mais. Mas quando a gente passa no teste, quando Abraão passou no teste, Deus bradou do céu e disse: agora eu sei, Abraão, que tu não me adoras porque eu disse que ia te dar essa terra. Agora eu sei, Abraão, que tu não me adoras porque eu disse que ia fazer de ti uma grande nação. Agora eu sei, Abraão, que tu não me adora porque eu disse, Abraão, que você é meu amigo. Você me adora porque você me vê acima de tudo. Você me adora porque você me ama, a tal ponto de me entregar o teu único filho. Aleluias. E aí Deus renova as promessas. Deus esta manhã está renovando promessas. Aleluia. Tão certo como brilham as estrelas, não será a pandemia, não será o coronavírus, não será o mundo de então e como está, que vai tirar da nossa frente o brilho das promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E a maior promessa de Deus depois da nossa salvação é que um dia, muito breve, logo, logo, tão cedo, o Senhor Jesus nos levará e nós estaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós estaremos à mesa para participarmos das bodas do Cordeiro. Nós estaremos com Ele lá na glória. Talvez você está desanimado, irmão. Talvez você está desanimado, olhando para tudo, dizendo não tem mais jeito. Ou está desesperado, está com medo, está assustado. E agora o que será? E agora como viveremos? E agora o que faremos? O que vamos fazer? Se agarre nas promessas de Deus. Segure nas promessas de Deus. Firme nelas. Creia nelas. Porque as promessas de Deus estão vivas. Estão de pés sobre as nossas vidas. Quantos podem glorificar ao Deus Todo-Poderoso? Coloque sobre os seus pés esta manhã. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Deus vai te levar no Moriá. Se você está vivendo o Moriá, se você está passando por um Moriá, fique tranquilo. Deus não quer te matar. Deus está apenas forjando uma nova história contigo. Ele vai renovar as suas promessas. Levante a tua cabeça, homem de Deus, mulher de Deus. Ande de cabeça erguida. Abra as Escrituras e creia no que a Bíblia diz. Abra as Escrituras e leia. Leia o Apocalipse, veja as belezas que te aguardam na glória. Veja o que Jesus disse para os salvos. Observe o que Jesus falou para a igreja. E se agarre nessas promessas. Porque depois desse Moriá que nós passarmos aqui na terra, depois de toda essa dor, de todo esse sofrimento, essas promessas se tornarão realidade visíveis. João as viu por visão. João as viu por visão. Ele já está no céu, mas na Nova Jerusalém ainda não. Mas vai chegar o dia em que nós, santos do Antigo Testamento, santos do Novo, santos de agora,
as portas da Nova Jerusalém serão abertas. E o Cordeiro vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Aleluia. Feche os seus olhos esta manhã, converse com Deus. Ele está aqui para renovar as suas promessas. Eu não sei como você adentrou esse tempo, como está a tua alma, como que você está sobressaindo diante de tudo que está acontecendo, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu te trouxe ao meu Moriá para renovar as promessas. Deixa Deus renovar a sua vida, renovar as suas forças. Teu povo, Senhor, renova o teu povo. Senhor, renova-nos. Senhor, tira de nós a cinza, tira de nós, Senhor, a poeira. Acenda o fogo de novo, acenda de novo o fogo. Renova a fé, renova a força, renova a vontade de orar, de ler as Escrituras, de orar um pouco mais. Renova-nos, renova-nos nesta manhã para a tua glória. Abra sua boca e glorifique ao Pai. Abra a sua boca e glorifique a Deus. Abre a sua boca para adorar ao Deus que vive para todo sempre. Aleluia, glória a Deus.